Então, salve, salve, turma do nono ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente, mais um encontro da gente de história. Eu sou o professor Rian Antunes, né, e vamos aqui iniciar mais um encontro da gente de história, ok? Só lembrando e reforçando, né, o professor tá nessa dinâmica um pouco diferente, o professor já explicou, mas para quem não sabe ainda, aconteceu um pequeno probleminha com o notebook do professor, então a gente tem que improvisar aqui, bem rapidinho, beleza? Então vamos aqui, né, primeiramente começar com a última atividade, né? Ou seja, o professor vai discutir um pouquinho aqui o que foi a última atividade, para que vocês possam fazer a correção, enfim, refletir um pouco mais. Então foi a página 276, beleza? Onde tinham aí 4 perguntas básicas, lembrando que é do período da ditadura militar ainda, a gente ainda está vivenciando este momento, né? Ou seja, a gente está estudando aí esse momento, aí praticamente a gente vai até, enfim, até chegar praticamente às eleições que a gente está vivendo atualmente, hoje em dia, né? Então vamos aqui, né? O que foi o milagre econômico e quais foram as consequências dessa fase, né? Então o milagre econômico, né? Ou seja, foi um processo que o Brasil realmente, dentro da ditadura militar, começou a crescer economicamente, né? Ou seja, vários fatores começaram a acontecer no Brasil naquele período. O Brasil ganhou a Copa do Mundo. Enfim, o Brasil estava subindo cada vez mais nos patamares da economia mundial. Porém, né? Toda apenas o que a elite se desfrutava de toda essa, enfim, de todo esse milagre econômico. O Brasil ia bem na economia, porém, né, as desigualdades sociais e espaciais continuavam a existir, a fome, a pobreza e a miséria continuava a aumentar. Por quê? Porque os militares só pensavam em números da economia, economia e tudo mais, beleza? Então vamos aqui. A segunda questão, né, com o retorno do pluripartidarismo, né? O que foi esse pluripartidarismo? Então foi quando começaram a surgir quando começaram a, né, praticamente a surgir os novos partidos dentro, né, dentro da ditadura militar, né? Ou seja, foi um movimento, a gente pode dizer assim, um movimento bem, o professor esqueceu a palavra agora, mas foi um momento bastante íntimo, né? Dentro do governo de Figueiredo, que começaram a surgir, né, esses partidos, já que não existiam nenhum, só quem era eleito eram os militares. Então começou a surgir, por exemplo, o PMDB, o MDB, o PDT, né, e até mesmo o PT também, beleza? Sexta questão, o que foram as diretas já, né? E quais foram os objetivos desse movimento? Então, as diretas já foi quando realmente os povos, a nação brasileira se cansou de tanta, enfim, de tantos castigos, de tantos exílios, né, enfim, a população começou a querer cada vez mais o fim, né, enfim, o fim das liberdades, né, cada vez mais existente, o fim da censura e tudo mais. Então, o povo realmente acordou e foram às ruas, né, na manifestação dos 100 mil, enfim, para realmente protestar e querer eleições diretas livres, ou seja, eleições que a gente iria escolher os nossos representantes e não apenas militares como ocorria. Ok? A última questão falava o período da ditadura, né, foi marcado tanto pelo processo de censura quanto pela uma efervescência cultural, né? Ou seja, aqui fala um pouco sobre o movimento de Jovem Guarda, né, e o movimento dentro no cenário cultural brasileiro das músicas da ditadura, né? Então a gente tem aqui a gente tem aí duas composições opostas, né? A gente tinha aí o movimento da Jovem Guarda, enfim, que era composto por Roberto Carlos, enfim, Erasmo Carlos e a cantora Vanderleia, né, que faziam as músicas que praticamente passavam uma camuflagem dentro da sociedade brasileira, ok? Sendo que Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, assim como Caetano Veloso também faziam, né, ou seja, músicas e canções que desafiavam os torturadores, desafiavam a ditadura militar, né? Enquanto que Roberto Carlos ficavam ali com um movimento de jovem guarda fazendo praticamente, eu posso dizer, entre aspas, como a alienação da população naquela época, né? Tratando a população praticamente a pão e circo, com tanta ocasião que estava acontecendo dentro do regime ditatorial, ok? Então vamos aqui, né? Página 282, né? Capítulo 11, a gente começa a falar sobre o fim da Guerra Fria, né? A queda do regime socialista. Só lembrando, galera, que todo esse processo de ditadura militar no Brasil, tanto também quanto na América Latina, está correlacionado, mas muito, muito mesmo, dentro do período da Guerra Fria. Ok? A gente já discutiu isso aqui, o período da Guerra Fria era a disputa do socialismo versus a disputa do capitalismo, não era assim? Então, isso influenciou cada vez mais o quê?
às ditaduras militares existentes no continente, né, americano. Ou seja, quem praticamente patrocinava todas as torturas, todos os exílios, enfim, todo o processo ditatorial dentro do Brasil era os Estados Unidos, né, porque eles não queriam praticamente nenhuma nação do Ocidente, né, que tivesse movimentos comunistas ou socialistas. Eles queriam cada vez mais um capitalismo raiz, né? Então está enraizado dentro dessa disputa aqui, né, da Guerra Fria, o movimento ditatorial dentro do Brasil. Então, por exemplo, é por isso que houve a Revolução Cubana dentro de Cuba, ok? Praticamente isso aí. Mas o que teve, né? O que foi que deu ênfase à queda do regime socialista? Então a gente tem aí a ascensão do capitalismo, que o capitalismo investiu fundo nisso aqui, né? Ou seja, levou o homem à lua, né? E tudo mais, enfim. Era essa disputa, essa corrida armamentista que o capitalismo conseguiu, né, na verdade, sair na frente do socialismo. Né? O socialismo ele tinha dificuldades entre teoria e prática. O socialismo ele propõe que o quê? Que sociedades são igualitárias. O povo exerce a forma de poder. Só que dentro da Guerra Fria o povo não tinha o exercício do poder. Só quem dominava praticamente, né, no período da Guerra Fria era o Partido Comunista. Então não existia povo no poder, ou seja, dificuldades entre teoria e prática. Né? Então, com isso, né, o socialismo foi cada vez mais decaindo e o capitalismo cada vez mais ascendendo, ok? Isso vem ocorrer depois da queda do Muro de Berlim, que foi ali em 1989, né? Aí logo em 1991 ocorre a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e isso vai causar o quê? E isso vai causar uma nova, né, formação de territórios, formação de países e uma mudança no mapa, né, no mapa territorial. Então, o surgimento de novos países, né, e o surgimento das comunidades, dos estados independentes, que começou a surgir países como Eslováquia, né, Eslovênia, Sérvia e Montenegro, que um dia todos foram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza, gente? Então, vai encerrando essa videoaula de hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. E peguem aí o exercício para a realização da atividade que fica sendo a página 287. Ok, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!